Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês o tema chamado Sistema de Controle Gerencial. O Sistema de Controle Gerencial é um dos capítulos, está no capítulo 11 do livro Contabilidade Gerencial, Ferramentas para a Melhoria de Desempenho Empresarial, publicado pela editora Atlas, e também está disponível para faculdades que assinam o serviço Minha Biblioteca. Bom, para que servem então os controles gerenciais, né? Então, controles gerenciais são úteis para serem utilizados pelos gestores para induzir comportamentos. Isso então serve para diretoria e gerentes, né? Diretoria com gerentes, e também serve para acionistas controlarem o desempenho dos diretores, né? E evidentemente gerentes e subordinados. Tá certo? Então, controles gerenciais são utilizados para induzir os comportamentos à medida que os acionistas muitas vezes não estão presentes na organização, né? E a diretoria também não tem como monitorar o dia inteiro todas as ações dos gerentes e sucessivamente com os subordinados. Também os controles gerenciais também são feitos para fazer diagnósticos, né? Então, a gente chama aqui de análise diagnóstica e possibilitar a análise de oportunidade de melhoria e tomada de decisão rotineira, tomada de decisão estratégica, né? Isso então faz o controle gerenciais tem esse papel. Bom, aqui vamos então para uma definição que a literatura aborda, né, nesse paper chamado Malme Brown, que é um conceito de sistema de controle gerencial como um pacote, né? O controle gerencial, então, na definição de Malme Brown, ele inclui todos os artefatos, todos os sistemas, ERP, sistemas de planilhas, né, regras, práticas, valores praticados pela organização, né, rituais e outras atividades utilizadas de forma que o comportamento e as decisões dos empregados sejam consistentes com os objetivos organizacionais e as estratégias. Então, de alguma forma, o controle ele serve para alinhar comportamento, para induzir comportamento, né? E esse comportamento tem que estar, então, alinhado, comportamento e decisões tem que estar alinhado com o que a empresa quer, né? E aqui, então, nesse slide, vocês conseguem enxergar uma tipologia de controles gerenciais, né? Aqui o slide acabou comendo um pouco, mas nesse paper do Malme Brown, aqui nós temos os controles chamados culturais, aqui nós temos os controles de planejamento, né? Os controles cibernéticos, os controles administrativos e o que ele chama de controles de recompensas, né? Que são os incentivos, certo? Vou abordar cada um no detalhe. Mas, em geral, o que a gente enxerga mais nas empresas, o pessoal de controladoria, né, enxerga mais os controles de planejamento e os controles cibernéticos. Mas existem também o pessoal de controle interno, auditoria, que são os controles administrativos. E já no RH, né, no pessoal de pessoas, você também tem os sistemas de incentivo, o sistema de recompensa, que são mecanismos para alinhar comportamentos. E o sistema e os controles culturais, eles já não são tão formais, mas eles servem para induzir comportamentos à medida em que a cultura fica impregnada, né, no comportamento dos subordinados, dos gestores de uma empresa. Tá? Bom, então o que são controles de planejamento? Controle de planejamento, a gente já fala aí, planejamento é uma forma ex ante, né, de controle. À medida que uma empresa ou alguém faz um plano, esse plano vira um instrumento de controle, né? Assim como um professor publica um plano de aula, de uma certa forma ele funciona como controle. Por quê? Porque o aluno tem acesso ao plano de aula e, portanto, as atividades são monitoradas, né, pelos alunos de forma a acompanhar se o que foi planejado está sendo executado, né? Então, o planejamento é uma forma de controle. Então, o planejamento ele tem aquele modelo de cascateamento, né, que faz a meta da empresa com a meta das áreas, né?
define aí os padrões de desempenho, aqui tem um errinho no O aqui, e clarifica que nível de esforço que uma pessoa vai ter que colocar, se a meta é muito ousada, se a meta é muito fácil, né? E essa ideia então de congruência de objetivos, né? Objetivos entre acionistas, administradores, área de operações, área de produção, área de vendas, né? E aí nós temos aí a discussão de horizonte, né? O planejamento pode ser para longo prazo, né? Que a gente chama aqui de um foco mais estratégico. Tem companhias aí que fazem planejamento para 5 anos, né? Ou curto prazo, que é o foco mais tático, que é geralmente 12 meses para frente, né? Então os controles de planejamento geralmente são esses aí, né? Planejamento estratégico, planejamento operacional. Já os controles cibernéticos ou controles de resultado, né? Parece um nome esquisito, né? Cibernético. Mas você pode dizer que é como se fosse um controle de resultados na tipologia lá do professor Kenneth Merchan e professor Van der Stede, né? Que eles chamam lá de Results Control. Então a ideia básica aqui do controle de planejamento é que você mensura, né? Coloca aqui um target, uma meta, né? Compara esse objetivado com o realizado e faz uma espécie de PDCA, né? Que faz então a correção, né? A análise e a correção, né? Então faz as iniciativas para corrigir o rumo que a empresa está tomando, né? Vis-à-vis ao plano que ela estabeleceu. Então esses são os controles de planejamento de cibernético, portanto ele pressupõe de uma certa forma que exista então um planejamento anterior, né? Você tem que ter alguma meta para poder comparar, né? E os tipos de controles cibernéticos então são como se fossem os KPIs, né? Que vocês aprendem aí, que são os Key Performance Indicators. Então, por exemplo, o orçamento na tipologia de Malmi Brown é considerado um tipo de controle cibernético. Embora tenha gente que possa falar que esse orçamento na verdade seria mais um controle de planejamento, né? Mas aqui eu estou seguindo o framework de Malmer Brown. Então o orçamento ele tem esse papel de coordenar esforços, né? Serve como base de avaliação de desempenho. Então se você tem um orçamento, um bom desempenho é cumprir o orçamento, né? E aí começa a criar lá os indicadores, que não então pode se chamar de controles cibernéticos financeiros ou monetários e não monetários. Monetários geralmente tem aqueles de rentabilidade, né? A família do ROI e VA, né? Retorno sobre equity, patrimônio líquido, que são as famílias de rentabilidade. EBITDA, EBITDA valor, EBITDA percentual, né? Tá certo? Margem EBITDA são mais ou menos os indicadores de eficiência. E os de cash flow, que é fluxo de caixa operacional, etc. Então aqui não é uma lista exaustiva, teria mais itens aqui. E no vídeo indicadores de desempenho, a gente aborda outros controles cibernéticos monetários, né, financeiros. Já os controles cibernéticos não monetários seriam os indicadores de desempenho, seria o equivalente aos indicadores de desempenho não monetário, né? Aquela ideia do stakeholder theory, em que temos aí indicadores de qualidade de retenção de clientes, né? De atratividade de talentos, satisfação de clientes, né? Então geralmente a gente fala preferência, atratividade e retenção, seja de cliente, funcionário e fornecedores, né? E os controles híbridos já é uma mistura quando uma empresa tem as duas coisas. Ela tem, geralmente as empresas têm, né, os indicadores monetários e os indicadores não monetários. E isso aqui geralmente ele é materializado pelo Balance Scorecard, né? O Balance Scorecard é um modelo de controle que combina diferentes dimensões e também diferentes tipos de indicadores de desempenho. Bom, vou falar então rapidamente aqui dos controles administrativos, que é a parte mais de estrutura de governança, né? Se o diretor participa do conselho, se o conselheiro é também diretor, né? As políticas e procedimentos, que tem aí as alçadas, né? Controle de alçadas, né? A estrutura organizacional, o desenho organizacional, então como é que funciona lá
as áreas, né? As áreas, tipo um organograma, quer dizer, quem é compras não é financeiro, né? Não responde pela mesma, não pela mesma, mas pela sequência de um processo. Quer dizer, quem compra não autoriza, né? Gerentes têm mais autonomia do que coordenadores e diretores têm mais autonomia do que gerentes. Então, essa estrutura organizacional matricial, né, hierárquica, vertical, ela funciona então como um tipo de controle. Governança já é se tem conselho, né, se tem arena em que a diretoria se reúne com o acionista, né, se acionista tem um fórum de discussão, né, então são as chamadas estruturas de governança corporativa. E os controles culturais, cada vez mais, eles são vistos como importantes, principalmente quando há uma falha no controle de procedimento, no controle cibernético, né? E aí então a gente recorre aos controles culturais. Quer dizer, a gente espera que uma pessoa compartilhe da visão da organização, compartilhe das crenças e valores, da missão, né? E isso então funciona como um indutor de comportamento. Ou seja, eu não, por exemplo, eu não posso ter lucro a qualquer custo, né? Eu não posso ter lucro eventualmente sacrificando, né, maltratando pessoas, maltratando fornecedores. E, portanto, nesse momento aqui, os controles de valores acabam influenciando, né, a decisão do gestor, né? Os controles de símbolos, né? Controles de símbolos já é um pouco aquela cultura impregnada que a gente vê de fato na organização. Então, transparência, salas abertas, né? Salas com vidro, no fim, funcionam como instrumentos de controle, né? Uniformes, então a pessoa veste a camisa, não veste a camisa, há uma certa uniformidade, né? Diretores e proprietários que impregnam a cultura pelos seus exemplos, né? O exemplo lá do empresário que pegava o clipe no chão, caído, né? E os controles e grupos, que já são as cerimônias produzidas pelo grupo, né? Então, celebração, né? É, ao mesmo tempo controle social, quando algum funcionário comete alguma fraude ou quando um desempenho é abaixo do esperado, como é que o grupo reage, como é que o grupo trabalha, né? Então, essa coisa de aceitar, de ser aceito no grupo também acaba sendo uma espécie de controles culturais, né? E os controles de remuneração já são todo aquele pacote de incentivos, né? Então, se você dá opção de ações, se você dá salário fixo, né? Ou se dá bônus em dinheiro, né? Momento em que você paga, né? Entrega esses instrumentos de recompensa, também induz o comportamento. Se você entrega mais para frente, se a pessoa tem um tempo aí de carência para poder exercer. Então hoje isso aqui é muito forte, né? Utilizado aí pelas grandes empresas. A remuneração pode ser do tipo competitiva, do tipo cooperativa, né? Aquela ideia de pirâmide, né? Pirâmide, muitos ganham poucos, poucos ganham muito, né? Quer dizer, como é que é a escala, como é que é o modelo de remuneração, né? Se as metas são integradas, se as metas não são integradas, isso acaba também funcionando como um instrumento de controle. Então, esses 5 últimos minutos aqui, eu queria fazer uma dinâmica considerando toda essa tipologia de Malme Brown com uma situação fictícia, tá? Então aqui eu fiz um texto fictício, aqui ele fala o seguinte: aqui na nossa empresa a gente conta com o melhor que cada um quer dar para a empresa, mas eu sinto que tem gente que trabalha muito e tem gente que trabalha pouco. Eu diria que 20% das pessoas geram 80% dos resultados. A empresa até tem metas, mas no fim do dia o salário é igual para quem faz muito e para quem faz pouco. Portanto, você não tem aqui a tal da meritocracia, né? Então, nesse momento aqui, provavelmente o que essa empresa precisaria de adotar como instrumento de controle são as recompensas, tá certo? Vamos ver se tem aqui, né? Os controles de recompensa. Então, essa empresa aqui precisaria
é começar a pensar em controle de recompensa, né? No momento em que tem esse modelo de 20 gera 80, isso geraria uma influência no comportamento das pessoas. É lógico que esse aí não é só um tema trivial, né? Mas a ideia é que então que os incentivos, a remuneração variável pelo cumprimento de metas, poderia estimular o comportamento dos outros, né? 80% que não geram resultados, né? Mas é um dos primeiros controles que você pode implementar. Nesse segundo texto aqui, ó, aqui uma pessoa falou assim: olha, você não sabe, mas fomos descobrir que estavam sendo roubados por um funcionário que trabalhava comigo desde o início da empresa. Ou seja, aqui aparentemente o texto dá para dizer que existia uma confiança, né? E essa confiança foi quebrada porque a pessoa cometeu lá uma fraude. Então, nesse momento, o que talvez estivesse faltando é os controles administrativos, os controles de procedimentos. Não é? Então, os controles de procedimentos são importantes quando você tem uma cultura baseada em confiança, mas muitas vezes os procedimentos ajudam a melhorar a confiança, né? Porque aí você pode acreditar mais na pessoa, né? Delegar mais na competência dela, né? E assim sucessivamente. Bom, nesse outro texto ele já é o contrário, né? Temos um monte de controles, temos remuneração, temos orçamento, o que mais nós temos aqui? Temos procedimentos, mas sempre tem alguma falha no controle, não é? E isso então ele fala o seguinte: ainda bem que o nosso pessoal veste a camisa e nessa hora eles sabem o que tem que fazer. Ou seja, na ausência dos controles formais, né? Dos controles formais ou na falta ou na falha dos controles formais, o que a empresa recorre, né? Então ela recorre ao que a gente viu aqui anteriormente, que são os controles culturais, ao sistema de crenças e valores, né, que a empresa implementou, impregnou na cabeça das pessoas, e isso funciona como um instrumento de controle. Nesse outro texto, ele fala o seguinte, ó: no final do ano, a gente acaba sem saber se nosso ano foi bom ou se foi ruim. Essa coisa de olhar somente contra o ano passado é uma coisa boa, mas agora a economia mudou. O cenário econômico mudou. Ser melhor do que o ano passado já não quer dizer que nós fomos tão bem assim. E também falta uma coordenação. É meio que no voluntarismo que as coisas acontecem. Quer dizer, por iniciativa das pessoas que as coisas acontecem sem um processo de planejamento, né? Sem um processo que a gente aqui até jogou o orçamento aqui dentro desse controle de planejamento, tá? Embora no modelo Malmi-Brown ele chame orçamento como controle cibernético, mas no fundo é um instrumento aqui de orçamento, né? Poderia ter eventualmente planejamento estratégico. Muito bem. Próximo tema aqui, então, fala o seguinte: essa coisa de eliminar desperdícios, aqui ninguém precisa falar disso. O fundador é o primeiro a dar exemplo e isso está impregnado no comportamento das pessoas, né? Então isso aqui é como também mais ou menos parecido com os controles culturais, né? Sistemas de crenças ou símbolos, né? Isso aí acabaria também entrando aqui como os controles os exemplos, né? Como que eles funcionam para induzir comportamento das outras pessoas. Esse próximo aqui fala o seguinte: eu tenho um chefe para quem eu reporto que fica na matriz, mas como fico na filial, né, acabo tendo que conviver aqui com o diretor da filial. Às vezes esse diretor da filial me pede para fazer algumas coisas, mas se dá conflito eu reporto para o meu chefe, tá certo? Então isso aqui você consegue perceber que existe uma estrutura organizacional meio que cruzada, né? Uma pessoa reporta tecnicamente e a outra reporta, vamos dizer assim, em termos de hierarquia para uma pessoa que está localizada numa planta, por exemplo. Então, a estrutura organizacional acaba funcionando também. Tá? Também mais alguma outra questão também ligada a controles. Esse aqui já é o seguinte, ó, temos um monte de indicador para tudo apresentado de forma visual
e conseguimos acompanhar mensalmente se estamos atingindo. Cada área tem um quadro de indicadores, né? Então, ou seja, aqui é bem aquela presença dos controles cibernéticos, dos KPIs, né? Quer dizer, tem KPI para tudo, todo mundo sabe, né? Se está atingindo, se não está atingindo. E esse texto fala o seguinte, esse último texto fala, os objetivos estratégicos estão muito bem definidos, há uma lista de prioridades e iniciativas. Então é claro que a empresa tem aqui um planejamento estratégico, né? Então com essa dinâmica eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o sistema de controle gerencial, tá certo? Até o próximo vídeo, obrigado.